Amados irmãos, o segundo julgamento também, que é realizado para além do julgamento inicial com as suas consequências. Número 1, suporte de restauração, que é o correto. Ou consequência número 2, que é o juízo condenatório, que é o errado. Para além desses, temos o julgamento de discernimento pessoal e o outro também é esse julgamento comunitário. Julgamento comunitário, meus irmãos, é um julgamento em que a igreja julga e a igreja disciplina membros. Sim, meus irmãos, a igreja tem o dever de nos disciplinar os cristãos. Quem vai disciplinar é a igreja, não eu. Se eu for querer condenar o irmão, eu vou entrar em juízo condenatório. Já estudamos sobre isso. Eu não devo de maneira alguma entrar em juízo condenatório. Mas a igreja não só pode, como ela deve disciplinar. O próprio Mateus capítulo 18, versículo 17, meus irmãos, que nós já estudamos. Nós já estudamos naquele estudo que fizemos de relacionamento entre irmãos, que é muito importante. E ele diz bem assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Já explicando isso aqui, meus irmãos, caso um irmão peque contra o outro, ele erre, o irmão vai falar com ele, ele não quis aceitar, tá de coração duro. Chamou mais uma ou duas pessoas para virar com ele 2 ou 3 testemunhas. Isso tudo está nos versículos anteriores, no 15 e no 16. Aí foram falar com o irmão e o irmão não quis aceitar, tá de coração duro. Aí o assunto levou para a igreja, que entra o 17. Quando o assunto foi levado para a igreja, através de uma junta de líderes, através de um conselho de disciplina, através de um casal pastoral, do pastor, enfim, da liderança, aí chega lá os pastores e conversam com ele, mostra para ele que ele está errado, que é antibíblico aquilo que ele está fazendo, que ele está prejudicando os irmãos de um reino, por exemplo. Mas ele não quis ouvir, tá nem aí, ele está irredutível, está com o coração duro. Aí Jesus disse, isso aqui quem escreveu, quem falou foi Jesus, tá, meus irmãos? Aí Jesus disse bem assim: considere-o como gentil e publicano. Já estudamos essa passagem, amados irmãos. Gentil e publicano, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse assim, um não convertido. Gentil era todo aquele que não era judeu na época de Jesus. Tinha um povo judeu que servia ao Deus Jeová, o único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. E tinha as pessoas gentílicas que não serviam a esse Deus. Envolve até questão de etnia também, na verdade. Mas puxando para o âmbito religioso, as pessoas que não adoravam ao Deus único e verdadeiro. Muitas das vezes chamado de pagãos, pessoas que tinham outros deuses também. E publicano, já estudamos sobre ele, que era um cobrador de impostos, das piores classes de pecadores em que eles condenavam. Então o próprio Jesus diz: considere como gentil e publicano, ou seja, considere como não convertido. Então, espera um momento, meus irmãos. Alguém está sendo considerado como não cristão? Está. Por mim, não. Por mim, não. Eu não posso condenar ninguém. Eu não devo. Se eu condenar alguém, eu serei condenado. Já estudamos sobre isso. Mas é pela igreja. A igreja não só pode, mas ela como deve. É uma espécie de excomunhão, professor. É como se a pessoa tivesse sido excomungado. Essa é a palavra que se usa, principalmente para os irmãos do meio mais católico, né? Tem essa palavra de maneira mais frequente. Ele está fora da comunhão dos irmãos. Isso é sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Olha outra passagem que fala sobre isso, irmãos. Na verdade, outras duas. Olha, tem uma em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 e 13. E aqui na outra página, tem mais duas passagens. Uma em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 7. E uma em 2 Coríntios 2, do 5 a 8. Tudo em Coríntios. Meus irmãos, olha só. Aqui nós temos duas passagens em Coríntios, em 1 Coríntios 5. Uma está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 11 e 13, e a outra está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Meus irmãos, olha só. A gente vai precisar entender o contexto dessas duas passagens. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, vamos ler logo o capítulo 5 de 1 Coríntios. Olha só, irmãos. Olha o título que aparece aí no capítulo 5, no início do capítulo. Imoralidade na igreja de Corinto. Versículo 1, ele diz bem assim: ouve-se por aí
que existe entre vocês, que entre vocês existe imoralidade. Quando ele fala de imoralidade, é imoralidade sexual, meus irmãos. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então tinha alguém dormindo com a madrasta. Aqui, meus irmãos. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, já vamos aproveitar lendo, já vamos explicando, tá, meus irmãos? Eles estavam orgulhosos. Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja livre, era uma igreja cheia de dons e talentos. Paulo estava tratando sobre isso com eles lá no capítulo 12. Vai tratar com eles depois lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Em vez de eles se ficarem orgulhosos, achando que tem muito Deus porque estavam exercendo os dons de Deus, eram para eles ter lamentado, se humilhado e ter tirado quem fez uma coisa dessas. 3. Na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Fisicamente ausente porque Paulo está escrevendo uma carta, né? Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, na verdade não é a primeira, é a segunda. Coríntios foram, na verdade, 4 cartas escritas por Paulo ao povo de Corinto. A gente perdeu a primeira e a terceira, nós temos a segunda e a quarta. A segunda carta de Paulo ao povo da igreja da cidade de Corinto é a que nós conhecemos como primeira aos Coríntios, que é essa que a gente está lendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. A quarta carta de Paulo à igreja de Corinto, que é outra que nós temos, é a que nós conhecemos como segunda aos Coríntios. Tá, meus irmãos? Então, essas cartas, quando ele escreveu de outro lugar, quando estavam tendo os problemas. Essa carta aí, ele estava na cidade de Éfeso, quando ele escreveu essa carta aos Coríntios. E a outra carta que ele escreveu para os Coríntios, ele estava lá na região da Macedônia. Talvez Tessalônica, talvez Filipos, talvez alguma outra cidade de lá. Mas curiosidades à parte, meus irmãos, ele está dizendo assim, ó, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, já julguei como se estivesse presente o autor de tal infâmia, o rapaz que estava dormindo com sua madrasta. 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês aí em Corinto e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Vamos aproveitar para comentar já, tá? Ele está dizendo assim, ó, que esse homem que estava dormindo com a mulher do pai, que é algo que nem mesmo entre os gentios estava sendo aceito. Imagina a situação, né? Até o povo pagão estava se escandalizando com o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Ele está dizendo que essa pessoa fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ele tinha que ser retirado da comunhão dos santos, ele tinha que ser excomungado do meio cristão e deixado à mercê de si mesmo. Ele estava querendo exercer esse tipo de pecado, que fosse para o mundo e que pecasse por lá. Então lá ele poderia, vamos utilizar o termo, cair em si, e caindo em si ele poderia se arrepender, e se arrependendo aí sim ele poderia converter o seu coração que não era convertido. Então ele está dizendo para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor, ou seja, para que essa alma não se perdesse, ela tinha que ser disciplinada. Interessante essa passagem, meus irmãos. A disciplina, ela estava visando aí, a primeira coisa que a gente vê, a excomunhão e a disciplina estava visando a restauração do irmão. A gente está vendo que o que ele fez foi grave, foi ruim, mas o que Paulo está trazendo para a gente não é a vingança ou a maldade ou o ato de disciplinar por punição, mas o objetivo de se disciplinar e da pessoa ser sancionada nessa disciplina é para restauração. Então, esse aqui é o objetivo que ele disse, ó, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o 6. O 6 diz bem assim: não é bom esse orgulho que vocês têm, de novo, né? O orgulho da igreja de Corinto. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Olha que interessante, meus irmãos. Quando o fermento é colocado na massa, ele influencia a massa inteira, contamina a massa toda.
Aí ele está dizendo, como é que vocês podem deixar o pecado aí dentro da igreja? Vocês não sabem que esse pecado aí pode contaminar os outros irmãos? Aí é o 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Olha outra coisa interessante. Ele está dizendo que se o pecado fosse admitido pela igreja, poderia influenciar outros que estavam no caminho correto. Realmente, né, meus irmãos? Poderia influenciar. Então a gente está vendo um segundo objetivo aí da disciplina. O primeiro objetivo é a restauração do irmão que errou. Foi excomungado para que fosse restaurado. Ele disse, deixa o corpo entregue a Satanás para que o espírito seja restaurado no dia do Senhor. E a gente está vendo aqui um segundo objetivo, é a proteção da igreja, a proteção do meio cristão, daqueles que não estão em pecado. De maneira que o fermento não venha a contaminar toda a massa. Versículo 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Olha, meus irmãos, que outra carta? Amados irmãos, olha só. Qual livro que a gente está aqui? A gente está aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira para a gente. Mas não foi a primeira. Essa foi a primeira que a gente tem registrado. As outras a gente não tem. A gente perdeu ao longo da história, dos anos, do tempo. Mas ele disse, olha, na outra carta eu já escrevi para vocês assim, 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 assim. Então, essa não foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Interessante, né? É bom a gente saber isso, tá? Não se associem com os impuros. A igreja, ele está falando para a igreja de Corinto. Tá, meus irmãos? Mas, irmãos, olha só. Vamos aproveitar para falar uma coisa interessante aqui. Às vezes nós cristãos dizemos bem assim, eu não me misturo com ímpio, esse irmão é crente e não quero nem estar perto dele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele cita logo o Salmo 1, né? Meus irmãos, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. Nós somos a Bíblia para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Eu tenho que ter cautela para não estar condenando as pessoas lá fora, julgar as pessoas lá fora. Quem vai julgar é Deus. Nessa própria passagem de Coríntios 5, a gente vai ver isso. O meu objetivo com as pessoas de fora do mundo, fora da igreja, não é condenar, não é julgar. É ser testemunha para que Jesus salve. Jesus nos disse que a gente é o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve do que ser lançado fora e ser pisado pelos homens, a partir do versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Porque nós somos o sal da terra. Meus irmãos, o que é que o sal faz? Ele salga, ele dá sabor. Essa é uma interpretação, mas provavelmente não é mais coerente. O que é que o sal faz no meio da carne? Hoje em dia nós temos geladeira, freezer. Mas em muitos locais ainda hoje, e antigamente também, não tinha freezer e geladeira. Como é que a carne era conservada? Com sal. Então o sal conserva a carne. O mundo vive debaixo da vontade da carne. Existem até festas da carne no mundo. Carnaval, festa da carne. Então nós cristãos que seguimos a Jesus e obedecemos a sua voz e a sua palavra, ainda somos a conservação desse mundo que está entregue segundo a vontade da carne. A carne que milita contra o Espírito Santo, como a Bíblia fala para a gente lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17 e em diante. No 16 ele me convida a andar no Espírito para eu não fazer a vontade da carne. No 17 para frente ele diz que a carne milita contra o Espírito Santo. Então a gente é sal da terra para conservar a carne. Irmãos, como é que o sal conserva a carne se ele não se misturar com a carne? Se ele não se atritar com a carne? Então eu quero ser um sal sozinho na minha casa? Aquela pessoa que eu digo que é ímpia e que não conhece Jesus, que está no meu trabalho, como é que ele vai ter a oportunidade de conhecer Jesus? Precisa ser através de nós cristãos. Então o sal precisa estar em contato com o mundo. Não somos do mundo, não nos envolvemos com o pecado do mundo. Nós não nos deixamos corromper pelo mundo. É aí onde entra o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém, ele não fica no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda de quem está escarnecendo.
O prazer dele é na lei do Senhor, nela que ele medita de dia e de noite. Ele não sente prazer em estar nesses locais. Não significa que nós não tenhamos contato com os filhos de Deus que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, que estão no mundo. E a parte do ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós, meus irmãos, e para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura não é só ir para a praça e ficar pregando lá, lançando pregação por vento, não. A minha pregação às vezes fala muito mais dentro da minha família, com meu parente não convertido, do que fora, na praça, nada contra, né, meus irmãos? Tem pessoas que vão para a praça pregar, amém, graças a Deus. Mas às vezes eu preciso entender o que significa. O próprio Senhor Jesus Cristo tem um irmão não convertido, Tiago, o irmão dele, provavelmente irmão mais velho. Tiago, José, Simão e Judas eram os 4 irmãos de Jesus, segundo a Bíblia, dentre suas irmãs também. A interpretação dos amados irmãos católicos sobre se a questão era irmão de sangue ou não, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas a Bíblia diz que eram irmãos de Jesus. Tiago, uma das aparições que Jesus fez depois de ressuscitado foi exclusivamente para Tiago, seu irmão, que não era convertido. Depois o seu irmão convertido creu nele. Ah, como assim ele não era crente? A Bíblia diz lá em João capítulo 7, que os irmãos apareceram para ele e disseram: você não vai não para a festa dos tabernáculos? Você aqui da Galileia, você não vai não para lá para a Judéia, descer para a Judéia? Porque quem é importante tem que fazer as coisas para que todo mundo veja. Mas Jesus disse para eles: para vocês é fácil falar, vocês não dizem para o mundo que as obras do mundo são más. Por isso que o mundo não odeia vocês, mas o mundo odeia a mim. Vão vocês para a festa, eu não vou agora para a festa não. Então, e aí a Bíblia diz que nem os irmãos dele criam nele, né? Nem os irmãos, ou seja, não eram convertidos. Depois que Jesus ressuscitou, que o seu irmão, Tiago, teve um encontro com ele, foi que os irmãos se converteram. Inclusive Tiago, o autor da epístola de Tiago, bênção de epístola. Judas, irmão de Jesus, autor da epístola de Judas, é a última epístola antes de Apocalipse no Novo Testamento. Não é Judas Iscariotes que traiu Jesus, não, que escreveu aquele livro, tá? E também não era o Judas Tadeu, discípulo de Jesus. Tinha 2 Judas, discípulo de Jesus. Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, e outro Judas chamado Judas Tadeu, também chamado de Lebeu. Mas o autor da epístola de Judas, epístola geral, ou universal, ou católica, de Judas, que vem antes de Apocalipse, era provavelmente Judas, irmão de Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, como é que os irmãos se converteram? Não foi por força e por violência, né? Foi por meio do testemunho de seu irmão. O testemunho de Jesus depois da sua ressurreição. Muitas das vezes a gente quer converter os irmãos lá fora à força e condenando os irmãos. Se você não se converter, você já está no inferno. Então, os de fora, meus irmãos, quem vai julgar e condenar é Deus. A gente precisa se preocupar em ser uma igreja restauradora. E quando a gente for lá para fora, a gente precisa se preocupar em pregar o evangelho aos irmãos. Sabia que muitas das vezes a gente prega em silêncio, meus irmãos? Com o nosso comportamento. O nosso comportamento fala muito mais alto do que nossas palavras. Vai estar lá no trabalho. Eu sou o irmão crente do trabalho. Como é que eu estou reagindo ao meu chefe? O que é que eu estou dizendo quando eu chego atrasado? Eu estou fazendo o meu trabalho certinho? Estou fazendo as coisas direitinho? Eu preciso estar atento nisso. Ok, meus irmãos? Então isso é uma coisa interessante que a gente aproveita para tratar isso aqui. Então, quando a Bíblia fala de sal da terra, o sal se mistura com a carne para conservar. A gente às vezes quer ser santo, tudo que é irmão não convertido, a gente quer manter distância. Como é que eles vão se converter, meus irmãos? Como é que eles vão se converter? A gente precisa estar próximo. Não significa que a gente está se associando com os pecados do mundo, são coisas totalmente diferentes. Mas a gente precisa estar próximo. Muitas das vezes a gente tem uma visão condenatória para cima das pessoas que estão no mundo. Tem muita gente boa lá que não teve a oportunidade de ouvir do amor de Deus. Precisa eu, crente, aprender a amá-los também. E levar o amor de Deus para essas pessoas com amor no coração, né? Amém. Vamos lá para o 10, amados irmãos. Diz bem assim: refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Olha, vê o que é que Paulo está confirmando, né? Não se associem com os impuros. Não são os impuros do mundo. Não propriamente aos impuros do mundo. Senão vocês teriam de sair do mundo. Tá vendo aquilo que a gente acabou de falar, ó, aqui dentro do contexto. Mas quando ele diz não se associe com os impuros, é o quê?
Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso. Olha, tá vendo, meus irmãos? A pegada de Paulo aqui é da gente não se associar com aquele que se diz crente, mas é devasso. Devassidão. Devassidão é libertino, sexual, né? Aquela pessoa que tende à imoralidade sexual. Avarento. Só pensa em si, ganância, idólatra, maldizente, fala coisas ruins, bêbado, tudo isso dentro da igreja, ó, ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Então, o irmão está se dizendo crente, mas está vivendo nesse caminho, aí a gente tem que ter cautela com isso aí. Então, olha, isso que ele está dizendo para a igreja. Então, isso aqui são alvos do julgamento da igreja, que é o julgamento comunitário, tá, meus irmãos? Olha aqui, ó. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Os que a gente chama de ímpio, né? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ah, meus irmãos, como essa palavra é forte. Importante pra gente. Irmãos, a nossa preocupação não é julgar os que estão de fora. Os que estão de fora, Deus vai julgar. Nossa preocupação é levar o evangelho para eles, do amor de Jesus. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, amém. E vai assumir suas consequências disso aí. A igreja precisa se preocupar em ela se manter limpa. O mundo olha pra gente. O mundo olha mesmo. Olha tanto que quando algum cristão erra, a pessoa diz logo, a primeira coisa que a pessoa diz, oxe, não é crente? Aí tem cristão que fica com raivinha, né? Ah, eu odeio quando faz isso. Não, meus irmãos. Eles estão fazendo a parte deles. O mundo não conhece Bíblia, não. Então quem é a Bíblia deles? É a gente. A gente não é testemunha de Jesus? Então o que é que eu tenho que fazer? É eu aproveitar essa oportunidade e pregar o evangelho com o meu comportamento. Eu é quem tem que ser crente mesmo. Eu não posso errar mesmo, não. Ah, não posso errar, tem que ser perfeito? Sim, na presença de Jesus. Ah, ninguém é perfeito. Sim, aí eu vou estar usando isso aí de pretexto para estar errando na frente dos irmãos lá fora. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Não é para ir para o céu. A gente não vai para o céu pelas nossas obras, já falamos sobre isso. Nós vamos para o céu pela graça de Jesus, mediante a fé, só. Romanos 5:1 fala isso pra gente, 5:1 e 2. Efésios capítulos 2, 8 e 9. No 9 deixa claro que não é pelas nossas obras. Eu quero ir para o céu pelas minhas boas obras, eu não vou, eu não mereço, não sou digno, é só pela graça de Jesus. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, as minhas obras têm que ser boas. Aí é onde entra Tiago 2, a partir do versículo 14 em diante. Que aproveita alguém dizer que tem fé, mas não tem obra. Então, a fé sem obras é morta, ou seja, eu tenho fé em Jesus, estou salvo, estou indo para o céu, as minhas obras devem acompanhar e devem ser perfeitas. Então, devo sim, meus irmãos, buscar perfeição na presença de Jesus. Quem disse que não? Ah, para ir para o céu? Não, a gente já está indo para o céu nele, é por gratidão. A gente deve buscar a perfeição no meio dele, na presença de Jesus, porque ele quer. É porque a gente ama Jesus. E ele nos quer perfeito na presença dele, ser santo. É o que a gente precisa buscar. E não é para estar aparecendo para outros irmãos, não. De jeito nenhum. A gente tem uma briga, muitas das vezes, de querer ser mais santo que o nosso irmão. A mesma coisa que o povo de Corinto estava fazendo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo deixou claro isso. Meus irmãos, nós precisamos de uns dos outros. Nós jogamos em equipe. Se eu estiver caindo, meu irmão é que vai segurar a minha mão. Então, quanto mais forte o meu irmão tiver, mais forte eu serei ajudado. É melhor para mim. Meus irmãos, nós jogamos em equipe. Pense em alguém aí que está perto dos senhores, perto de mim. Se a gente cair, essas pessoas que estão perto é que vão segurar a nossa mão. Às vezes são pessoas que a gente nem imagina. Então, quanto mais forte essa pessoa tiver, melhor pra gente. Por que eu quero estar competindo com os irmãos dentro da igreja? Se os meus irmãos estiverem bem, vai ser mais apoio para me ajudar. E se eu estiver bem, é apoio para os meus irmãos também. Nós jogamos no mesmo time, é o time de Jesus. Somos membros de um corpo em que o cabeça é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui para essas duas passagens, a gente não deve estar preocupado com os de fora, mas os de dentro, sim. Os de fora é com eles e Deus. Mas os de dentro, a igreja deve julgar. A igreja não pode compactuar com o pecado. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Excomunguem esse malfeitor do meio de vocês. Amém, meus irmãos? Agora sim, com isso a gente volta a essas duas passagens. Olha, meus irmãos,
Aqui ele começou com do 11 a 13, mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém dizendo se irmão for devasso, avalento, idólatra, lemos isso. Expulse o malfeitor do meio de vocês aqui no versículo 13, e lá no 5, 6 e 7 fala, não é bom esse orgulho que vocês têm, a igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa. O pouco de fermento levé da massa toda, no versículo 7, joguem fora o velho fermento. Jogue fora. Então a gente percebe aqui claramente que a igreja precisava disciplinar. Irmãos, mais uma vez lembrando, o objetivo da disciplina, a igreja disciplina, a igreja julga para disciplinar, se assemelha muito a um juízo condenatório, tá? A gente precisa ter muito cuidado. Quem disciplina é a igreja, não eu. Eu não posso disciplinar ninguém. Eu não disciplino. Quem disciplina é a igreja como um todo, através de suas lideranças, através de seu conjunto, enfim. Irmãos, o objetivo de uma disciplina dessa, a gente viu que foram dois. Um é que a pessoa seja restaurada, sim, ela vai ser disciplinada para que ela seja restaurada. O corpo foi entregue a Satanás para que o espírito seja salvo. E outro objetivo é a proteção da igreja, dos que estão lá, de maneira que o fermento não contamine toda a massa. Aquele pecado ali que a igreja estaria tolerando seria um pecado nocivo e ia levar os outros irmãos que estariam fazendo as coisas corretas a pecar também. Portanto, a igreja não deve tolerar o pecado, mas deve disciplinar. É de cara que, se eu sou um irmão sensível que digo, não me julgue, tô errado de mão cheia, né? A liderança vem para mim e diz, olha filho, você tá pecando, não deveria estar, você vai precisar ser afastado do louvor, você vai precisar ser afastado da liderança tal, você vai precisar ser afastado dos trabalhos da igreja. A liderança que faz isso está certíssimo. Está bíblico. Aí vai, eu fico chateado porque não deveria fazer isso comigo, está me disciplinando. Ele não pode, ele deve fazer isso. A igreja deve disciplinar. E Deus vai cobrar da sua liderança. Nós vemos lá Hebreus capítulo 13, versículo 17, né? Ele diz bem assim, obedeçam aos vossos pastores, para que eles não trabalhem gemendo com amargura, mas o trabalho deles seja de benefício para vocês. Então a gente precisa se submeter à nossa liderança espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos para a próxima passagem aqui. A passagem que a gente encerra essa parte e encerra também a nossa aula, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos do 5 a 8. Diz bem assim. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Versículo 6. Basta-lhe punição imposta pela maioria. 7. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Mas, irmãos, olha que interessante. Isso aqui já é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a primeira, tá? Já é outra história. A gente viu que seria provavelmente a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Outra carta diferente. Olha o que ele disse nessa outra carta diferente. Se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Alguém causou tristeza? Alguém fez algo errado no meio da igreja, né? E os irmãos se entristeceram. Basta-lhe punição imposta pela maioria. Pronto, a igreja é quem disciplina, quem sanciona. Então está acontecendo aqui, mais uma vez, o julgamento comunitário, que é o julgamento da igreja. Então, ele está dizendo assim, ó, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. O irmão já foi disciplinado pela igreja, ele foi sancionado. Agora, que ele foi sancionado, irmão, basta isso. A punição que foi imposta pela igreja já é suficiente, de maneira que ele fosse excomungado, de maneira que ele fosse submetido ao mundo do jeito que ele estava querendo fazer, mas para que ele fosse convertido e restaurado sempre. O objetivo final é esse. O objetivo nunca pode ser vingança, maldade, saborear a punição do irmão. Se alguém tem isso no coração, precisa conversar com Jesus, precisa rever os sentimentos. Se eu estou com meu coração assim, saboreando a punição do meu irmão, isso é maldade. Esse sentimento não é do céu, esse sentimento é do inferno, tá, meus irmãos? Eu preciso conversar com Jesus. Tem algo errado comigo. Mas a sanção, a punição, ela tem o objetivo da restauração. Mas o irmão foi punido.
está lá sofrendo as circunstâncias. O que é que precisa fazer agora? Agora ele precisa sentir o perdão, ele precisa sentir o consolo, ele precisa sentir que aquela igreja, que a igreja do Senhor que ele estava no meio, mas não valorizou a presença da comunhão dos irmãos, mas estava desdenhando de Jesus através do pecado. Aquela igreja lá é uma igreja que restaura, a igreja que ama, ele deveria estar levando a sério. Aí ele diz no 8, por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Cadê o amor? A igreja pegou, chutou, jogou fora e deixou lá. Tá aí, ó, você agora tá disciplinado, cai fora, a gente nunca mais quer ver você. Não, não é assim. Tá disciplinado, tá, a igreja disciplinou, mas basta isso. Agora o perdão deve existir, o consolo deve existir, a partir do momento que o irmão se arrepende. Naturalmente, for se arrependendo, aí a igreja precisa ir restaurar o irmão, como a gente faz com as pessoas do mundo que querem se converter. A gente não faz isso, mostra o amor dos irmãos para Deus. Então, meus irmãos, essa aqui é a passagem. Quando a gente vai para comentários bíblicos, como Champlin, por exemplo, como o comentário de Hendrickson e Kistemaker, ou o próprio comentário de Moody, bons comentários, eles dizem que provavelmente essa pessoa aí, ele está se referindo àquela passagem de 1 Coríntios capítulo 5, que é aquela passagem que a gente leu. Muito provavelmente essa pessoa que causou tristeza à igreja e foi disciplinado na punição imposta pela maioria pode ter sido esse rapaz que estava dormindo com a madrasta dele. E nessa segunda carta Paulo disse, olha, escrevi para vocês, mas não é porque ele fez algo contra mim, não. Eu não queria que ele fosse punido, não. Mas ele causou tristeza a todo mundo dentro da igreja com o pecado dele. Mas mesmo assim, uma vez que a igreja já disciplinou, isso basta. Não precisa ninguém estar mais agora massacrando o rapaz, não. Agora vocês, pelo contrário, tem que perdoar, tem que consolar, tem que restaurar. Então mostre o amor de vocês para ele. Interessante esse contexto, né, meus irmãos? Interessante demais. Mas, irmãos, com isso, com essas passagens, a gente fecha essa parte do julgamento comunitário, que é o julgamento que a igreja julga. A igreja disciplina, não sou eu quem disciplino, não sou eu quem condeno, mas a igreja é quem faz isso. Então a igreja não só pode, como ela deve julgar os irmãos de maneira disciplinar, assim como a gente viu também o julgamento de discernimento pessoal. Com isso a gente acabou estudando os outros 2 tipos de julgamentos que a gente também vê na Bíblia, para além do julgamento central que a gente faz para tomar os 2 caminhos, né? Que é o suporte de restauração ou julgamento condenatório. O suporte de restauração é o correto, julgamento de condenatório é o errado. Para além desse julgamento central que a gente estudou, existem esses outros 2 aqui, que é interessante para a gente. Na aula que vem, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre Jesus, o julgador, Cristo, o soberano juiz. Um dia nós seremos julgados, meus irmãos. Então, mais uma vez, é um assunto interessante para que a gente tome cuidado nesse conteúdo, que é um conteúdo muito forte para a gente. Que a gente sempre dê o suporte de restauração e nunca condene ninguém com o nosso julgamento, porque um dia a gente vai ser julgado e se a gente condenar, a gente vai ser condenado. Como Jesus falou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, não julgue para que você não seja julgado. Com a medida com que você julgar, você vai ser julgado. É muito claro, se eu julgo condenatoriamente, nesse julgamento que eu vou ter aqui, a régua que eu usei para o meu irmão vai vir para mim. Lá também Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se vocês falam mal dos outros, vocês não estão sendo observadores da lei, mas juízes. Quem é você para julgar o seu irmão? Então eu preciso ter cuidado nisso, porque também Tiago capítulo 2, versículo 13 diz que o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia ela triunfa do juízo, ou seja, ela é maior do que o juízo. Então se eu julgo e condeno sem misericórdia, eu também serei julgado, meus irmãos, mas também sem misericórdia. Amados irmãos, quero não. Um dia eu vou ser julgado. Eu não quero não. No tribunal de Cristo está apresentando lá a minha falta de misericórdia com os irmãos. Na hora que eu mais vou precisar da misericórdia de Jesus, quero não, irmãos. Então, assunto muito importante que a gente vai ver na próxima aula, cena dos próximos capítulos, mais a aula de agora a gente vai acabando nesse momento. Mas, irmãos, Jesus abençoe a todos nós e até a próxima aula. Nosso Senhor Jesus assim nos permita.